Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Muito bem, pessoal, sou Ítalo Marcilli, médico psiquiatra e fundador da Faculdade Mar Atlântico. E aí, tudo bem, turma? Ainda estou de home office. Aqui no Rio de Janeiro foi declarado feriado, ponto facultativo, feriado, sei lá. Então, a turma está toda em home office, tem um G20 aqui rolando na cidade, né? O pessoal perguntou ontem que eu tô com cara de ressaca, eu acabei de acordar, não, mas meu olho tá inchado mesmo, acho que é só alergia, beleza? Aí eu tô com esse olhinho aqui, meio inchado, ok? Bora, galera, vamos continuar aqui nossa conversa. Queria continuar o assunto mais ou menos, né? Continuar o assunto, não é mudar o assunto. Eu queria traçar uma coisa, eu tava meditando esses dias aí, queria falar com você. Então, apareceu aquele assunto ontem, né? De sonhos, etc. E como manter os sonhos, né? Como fazer com que os sonhos eles se transformem em algo que realmente importa, em algo que pode ser realizado, etc. E não só uma coisa que nos tira da realidade, que seja uma fuga da realidade. E aí eu falei para vocês ontem que eu ia continuar falando sobre esse assunto. Então vamos continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto maximamente importante, que é o assunto da esperança. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, olha só, presta atenção aqui. Não estou atrás de precisões teológicas, não estou atrás de precisões tomistas, não estou escrevendo um tratado, eu estou aqui como um amigo, como um pai falando com vocês, entendeu? Como um irmão falando com vocês. Então não me cobrem precisões, né, de nenhum tipo, ainda que eu não vá falar nada que seja errado ou contra os conceitos fundamentais. Mas vamos entender o seguinte, vamos entender que nós estamos, né, a gente está falando de sonhos, como não matar os sonhos, como a gente conseguir fazer com que a gente realize aquilo que a gente tem que realizar, com aquilo que se espera de um ser humano que realize. A gente vai imaginar que a gente está numa aventura, beleza? Uma aventura. E a aventura, ela tem certas coisas, né? Quer dizer, a aventura, ela tem desafios, né? Tem desafios, a aventura, ela tem riscos, não é verdade? E a aventura, ela é sobre uma exploração. Então vamos imaginar assim, desafio, risco e exploração, beleza? Então precisamos explorar algo. Essa é a aventura da vida, ok? Vamos começar a olhar a vida desse modo. Lembra que eu falei que tem um jeito de resolver o assunto de ficar meio paralisado, ou então dos sonhos serem sonhos que são muito distantes, ou sonhos que vão tirando a gente da instalação na realidade, ou algumas pessoas falam assim, Ítalo, eu já não sonho mais, sei lá, nunca sonhei, eu tô meio no estado assim, meio que tanto faz, tal. Essas vidas, elas vão sendo vidas frustradas no final das contas, né? Isso é o que vocês sempre falam. Vocês olham para trás e olham para a própria vida e falam assim, porra, por que eu tô aqui, né? Por que eu tô fazendo isso, né? Sei lá. Ou então o contrário, o sonho desconecta a pessoa e faz com que depois de uma década ela olhe para trás e fala assim, eu vivi só de sonho e tal. Então vamos imaginar o seguinte, olha só, a tua vida, ela é composta de um ternário, beleza? Ela é composta de um ternário. Então assim, ó, desafio, risco e exploração, é sempre isso, beleza? Essa é uma vida. Então vamos imaginar que a gente está dentro de uma ficção, dentro de um filme, um herói, alguma coisa do tipo. É sempre isso, é sempre a mesma coisa. Então olha só, essa seria a estrutura mais ou menos da estrutura de uma vida humana que vale a pena. Agora, se a gente não quer transformar a nossa história numa história banal, ou a nossa história numa coisa muito fantasiosa, a gente quer estar bem conectado na realidade, esses desafios, esse risco e essa exploração, elas são de um tipo específico, ok? Então são desafios interiores. Os riscos, eles têm que ser calculados e a nossa exploração é uma exploração espiritual, beleza? Então, só, desafios interiores, risco calculado e exploração espiritual. É disso que se trata. Então, é como se a gente estivesse entrando numa aventura, como se a gente estivesse querendo uma aventura. Ah, Ítalo, aventura, eu já ouvi esse nome em algum lugar e tem a ver com esperança. Será que a esperança não é aquilo que motiva a esperança, do ponto de vista teologal, não é aquilo que motiva o homem para a conquista das bem-aventuranças? Ah, aventura e aventurança, deve ter alguma coisa a ver, a raiz etimológica deve ser meio parecida. Pronto, vamos revelar as coisas. Estava de bem-aventurança, a gente precisa se meter numa aventura para alcançar as bem-aventuranças. E uma aventura, ela é feita de desafio, de risco e de exploração. Ponto, beleza? Que desafios são esses? São desafios interiores, ok? São desafios interiores. Então, lutar contra as nossas más inclinações, lutar contra as nossas misérias, lutar contra as nossas tentações, lutar contra o desespero, beleza? Esses são os desafios de um sujeito que está querendo se meter numa aventura que o leva até um lugar que é um lugar que vale a pena estar, beleza? Quais são os riscos calculados? Os riscos calculados, eles são de alguns tipos também, vamos ver, vamos pensar aqui quais são os riscos calculados, né? Quer dizer, eu vou me meter em certos negócios, eu vou me meter em certas relações, por exemplo, a relação com a minha esposa, a relação com o meu namorado, a relação com o meu filho, a relação, sei lá, com o trabalho, um empreendimento mesmo qualquer,
beleza, esse tudo tem um risco, mas é um risco calculado. Por que ele é um calculado? Porque a gente vai contar sempre com um auxílio que vem de fora. Então os nossos riscos, atenção, naqueles que a gente se mete, e atenção, aqui que é o ponto, porque quando o risco ele se torna calculado em alguma medida, é necessário que seja assim, senão a gente é só um bobão, né? A gente é só um sujeito banal. O risco ele é calculado quando a gente olha para a nossa realidade, entende as nossas potências de hoje, ou seja, eu vi um rapaz aqui outro dia me escrevendo, Ítalo, será que tem espaço ainda para desenvolver uma plataforma de pagamento tão boa quanto a Hotmart, porque eu quero pegar 20% do mercado? Aí, o sujeito ele não é programador, o sujeito ele nunca desenvolveu uma porra de uma linha de código, o sujeito não sabe porra nenhuma de nada. Eu vi um vídeo no YouTube sobre programação, é tudo que ele sabe. Ele acha mesmo que ele vai conseguir agora bater o market share da porra da maior do mercado no Brasil, entende? Quer dizer, isso não é um risco calculado, isso é um risco estúpido, é um risco imbecil, ele vai se meter não numa aventura, mas vai se meter numa idiotice, num suicídio existencial. É evidente, ele vai gastar, 5 anos da vida dele sozinho, o sujeito não tem competência nenhuma para entrar naquela, competência real, né? Não tem nenhuma competência real para entrar nesta, entre aspas, aventura, né? Para entrar nesse desafio. Mas, né, ele vai tomar riscos que não são riscos calculados, assim, não precisa nem calcular qual é o teu risco, você não vai conseguir, você sozinho, sem competência técnica alguma, você não sabe programar, você nunca viu isso, e você está querendo competir com uma empresa multibilionária com 300 desenvolvedores internacionais. Meu filho, a história do Davi e Golias é uma história inspiracional, e atenção, não foi o Davi lá igual um retardado, eu quero matar o gigante, não, assim, é o seguinte, é que se eu não for para cima dele, ferrou, então meio que eu tenho que ir, é o meu dever, atenção, é isso que eu estou dizendo, não, o meu dever, eu estou aqui, é o que eu posso fazer, é tentar enfrentar o gigante, aí, atenção, entendeu? Aí pode ser que neste caso, em concreto, para algumas pessoas, beleza? A providência haja de um certo modo, agora, né? Você não vai um dia, eu quero saber, eu vou aqui matar todos os gigantes, Golias, eu vou lá pra praça e vou falar, vem cá, o seu Golias, cadê você, Golias? Pode vir a família toda, foda-se, é comigo mesmo. Porra, isso não é risco calculado, isso é idiotice, é estupidez. Muitos de vocês fazem isso, ou seja, olham para uma situação e não calculam as próprias potências, as próprias capacidades, não calculam realmente o risco daqui e se metem ali. Fala, meu filho, isso é estupidez. Sabe qual é o nome disso? Que é um outro desafio que você vai precisar sempre articular. Você vai sempre precisar articular duas forças, que é o desespero e a presunção. Beleza? O que é o desespero? O desespero é o seguinte, né? O desespero é assim, não contar com a esperança, ou seja, eu não tenho em mim aquele vigor para a aventura, né? Eu desespero. O que é desesperança? Não tem auxílio vindo de lugar nenhum, a vida é uma bosta, eu vou ficar por aqui mesmo. Isso é desespero, né? Desespero é o seguinte, você não está contando com a coisa mais importante da existência humana, que chama-se esperança. Ou seja, existe uma força, ou seja, você quer acolher uma força que vem de fora, né? Um amor que te ilumina, que te impulsiona, etc. Você não quer acolher, você não considera que isso existe. Né? Não considera que isso existe. E a outra coisa que você vai precisar sempre combater é a presunção. Né? A presunção, ou seja, desespero e presunção. São duas coisas que você vai precisar sempre estar atento para combater essa merda, para não se deixar contaminar por isso. O desespero é isso que eu acabei de falar. E o que seria a presunção? A presunção, ela seria a ilusão de alcançar algo, beleza? Sem esforço nenhum, só contando só com a graça de Deus, ou de alcançar baseado nas tuas próprias forças. Isso é a presunção. As duas coisas são estúpidas, entendeu? Então, desespero, presunção. A presunção ela tem dois movimentos. O movimento daqueles que, não vou fazer nada, porque não é assim, não vou fazer nada como desesperado, que não acha que nada vai acontecer. Não vou fazer nada porque tem a graça de Deus, ela já vai me empurrar para frente, vai resolver tudo. Falei, meu filho, isso é presunção, beleza? E a outra presunção, outra face da presunção, é não contar com nada, com auxílio nenhum, e só o meu mu que vai dar conta, que é o que a gente falava ontem, que são os sonhos das pessoas que têm 20 anos, né? Sem formação, sem nada. Então, essa que é a dinâmica que a gente tem que começar a tentar enfrentar. Então, assim, vamos nos meter numa aventura, com a finalidade de alcançar a bem-aventurança, ok? Contando com essa força, com essa luz, que é a esperança. E sempre imaginando que uma aventura, ela é feita de desafio, de risco e de exploração, beleza? Então, os riscos, eles são esses, né? Que são os riscos calculados, né? A gente falou. E depois a exploração espiritual é uma coisa que talvez essa seja o grande truque
E talvez essa seja a mudança mesmo de percepção diante da vida. A exploração espiritual, ela não vem do nada. A exploração espiritual, ela não vem somente de um desejo de você conhecer a transcendência ou entender as potências ou para que o homem foi feito. Não é só um desejo. A exploração espiritual, ela no final das contas, ela acontece a partir de um conjunto de práticas. Você precisa praticar certas coisas. Então vamos lá. Então vamos embora. Então a gente tem essa ideia do sonho, que é uma coisa fantasiosa, né, etc. É necessário empreender uma aventura real para a gente chegar na bem-aventurança, para chegar naquele lugar que vale a pena, que faz sentido, etc. Existe uma força, existe uma luz, existe, né, uma potência que precisa ser acolhida por nós. E quem acolhe essa potência é essa virtude da esperança que a gente precisa sempre fundamentar dentro da gente, precisa fomentar dentro da gente. E essa aventura, como toda aventura, ela é composta de desafios, riscos e exploração. Os desafios a gente já viu quais são, os riscos a gente já viu quais são também. Claro que dá para explorar isso maximamente, né? Dá para continuar desenvolvendo. E a exploração espiritual, ela é, no final das contas, a chave que muda todo o jogo. No final das contas, essa. Ou seja, quando que um sujeito ele passa daquele sonhador de juventude para um sujeito maduro que continua calculando, que ele continua calculando os riscos e empreendendo, ele continua confiando nessa força que vem de fora, ele entende que é necessário um heroísmo. E aí heroísmo mesmo, não adianta a gente querer vender, não adianta a gente vender o caminho para a bem-aventurança como se fosse uma coisa banal e fácil. Banal e fácil é o cacete, isso aqui é heroísmo mesmo. É necessário uma jornada ativa, é necessário atos de confiança, não adianta, as coisas não vão ser feitas do dia para a noite, então é necessário vai acontecendo de modo progressivo, ou seja, as realizações elas são progressivas, entendeu? Ou seja, tem uma estrutura específica para que isso tudo aconteça e é necessário um certo heroísmo mesmo, não adianta, não dá para vender barato o caminho para esse lugar de bem-aventurança, é necessário empreender uma aventura que vai ter desafio pra caceta, você vai ter uma exigência absurda interior, mas atenção, se você não tem um exercício real de exploração espiritual, se você não tem esse exercício real de exploração espiritual, você vai começar a achar que esse caminho ele é muito barato, você vai começar a fazer concessões pelo caminho para grupos, o que esses grupos estão falando de mim, o que eles estão falando para mim, não é tão exigente assim, não é, Ítalo? Quer dizer, a coisa pode ser mais simples, vocês complicam muito, quer dizer, o importante é eu ser feliz, o importante é eu cuidar, né, da minha saúde, porque eu estou adoecendo, porque isso adoece, já falei isso mais uma vez, estou falando de novo, vocês estão usando a palavra adoecimento de um modo genérico, né? Adoecimento é doença, você tá entendendo? Ou seja, doença é uma coisa específica, tem diagnóstico, tem remédio, você vai tratar, você vai ser internado, vai tomar antibiótico, vai tomar antidepressivo, porque você tem uma doença, isso é uma coisa. A outra coisa é aquele incômodo, às vezes é um incômodo profundo mesmo, que é um incômodo, uma vergonha, desafios, é difícil, cansa, você se sente esgotado, isso não é doença, porra. Você não está adoecido, você entrou na vida adulta de alguém que está querendo o caminho do heroísmo, que quis entrar na aventura, que quer buscar a bem-aventurança finalmente, porra, contando com essa virtude que chama-se esperança, que acolhe essa luz, essa força que vem de fora. Porra, qual que é a dificuldade de entender isso? Né? Estão vendendo muito, e pessoas boas, sujeitos bons, sujeitos que estavam até anteontem pregando uma exigência interior, por algum motivo esses sujeitos resolveram agora se dobrar de joelhos por uma porra de uma falácia maldita da contemporaneidade que não suporta, não aguenta ver os seres humanos sendo exigidos até a sua última gota de sangue, porra, no caminho da aventura que leva até a bem-aventurança. Essas coisas não são baratas, porra. Isso não se compra em qualquer esquina na loja de 99 do chinês, não, porra. É assim que funciona, não adianta. Se você quer, claro. Você quer viver uma vida de desespero, uma vida de presunção? É contigo mesmo, meu irmão. Agora, o desespero e a presunção, eles são os dois desafios. São as duas tentações máximas para o sujeito que quer empreender um caminho da aventura, no qual você vai, sim, de verdade, se sentir cansado, exigido, espremido, contrariado pra caceta, tendo que rever as suas condutas e posições e crenças diariamente, porque você quis entrar no caminho da aventura, meu irmão, que exige heroísmo. Não tem caminho fácil, porra, nesse mundo para você ter uma vida realizada. A vida é curta, pensa nisso, não tem muito tempo, você não vai ficar trabalhando nisso muito tempo, não. É no máximo 50, 60, 70 anos, porra, daqui a pouco acabou esse negócio. Agora, você vai ficar gastando esse pouco tempo que a gente tem, 40, 50, 60 anos, desde a consciência da vida adulta, né? Ou seja, eu tomei consciência dessa porra, tenho 20 anos. Quanto tempo mais eu tenho pra frente de vida ativa? Mais de 55 anos, pô, não é tanto tempo assim, porra. É o tempo suficiente, você vai ficar um pouco cansado, vai ficar
contrariado, vai se sentir envergonhado, vai ser humilhado, vai ser julgado pelos outros. Mas paciência, porra. Alguém disse que não era assim? A nossa vida é até fácil pra caceta. Tem alguém hoje, aqui no Brasil, sendo capturado, jogado na porra do Coliseu, sendo destroçado por leão, né? Tem alguém sendo pego, né? Botado numa grelha, sendo frito de um lado e do outro na porra de uma fogueira, igual foi São Lourenço? No Brasil tá acontecendo isso? Não tá, porra. O máximo que vão fazer pra você é te olhar de cara feia. O máximo que vai acontecer contigo é tu ficar cansado no fim do mês. O máximo que vai acontecer contigo é tu ficar, porra, deprimido do ponto de vista não de adoecimento, mas interiormente, porque tá devendo pro Itaú. Porra, são 55 anos, não dá pra aguentar isso também, porra. Agora tudo adoece. Ah, pelo amor de Santo Cristo, porra. Agora, claro, quando é doença, meu irmão, quando é doença, tu vai no médico, porra. Tu vai no médico, o médico vai te medicar, né? Ou você vai ser internado e vida que segue. Agora, qualquer contrariedade interior, se estão chamando de doença, pelo amor de Deus, porra, que isso? Agora, não caiam nessa cilada. Tem bons pregadores, tem bons pastores, tem gente que era, porra, séria até anteontem, pregando uma loucura hoje em dia das concessões para o grupo, da concessão para a contemporaneidade, de um ajuste de expectativa. O que é ajuste de expectativa? A única expectativa que alguém tem sobre você é o próprio Cristo que morreu na cruz. Vai pra porra. Expectativa da porra da tua vizinha, da tua sogra, da comunidade, da sociedade, do Itaú, da porra do juiz. Vai pra puta que porra. Estão de sacanagem, porra? Que maluquice é essa agora? Porra. Alguém tem que lembrar o óbvio, sempre o tempo todo, o caminho de aventura para bem-aventurança não é fácil, porra, é exigente. Agora, se você não quer um caminho de aventura, quer um caminho de comodismo, ou do desespero, ou da presunção, ou do comodismo materialista e hedonista, meu filho, o problema é seu, porra. Você vai daqui a uns anos olhar para trás da tua vida e vai assim, nada faz sentido mesmo, não valeu a pena viver, caralho, né? É isso que vai acontecer. Então pronto, estamos aqui relembrando coisas óbvias e fundamentais, ok? O caminho é exigente, vai te espremer, vai te deixar de fato incomodado pra caceta, você vai ficar, né? Isso tudo vai acontecer. Alguém disse que não ia ser assim, porra? Né? Alguém disse que não ia ser assim? Então, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.